Olá, irmãs e irmãos, mais um dia juntos aqui hoje, terça-feira, segundo dia do estudo do Vem Segue-me desta semana, onde nós estaremos vendo Moroni do capítulo 1 ao capítulo 6 durante toda a semana. Mas hoje, especificamente, Moroni capítulo 2 e capítulo 3. Lembrar você que ontem... Onde é que está aqui? Lembrar vocês que ontem tivemos a aula do capítulo 1 de Moroni. E hoje, vamos lá para o capítulo 2 e 3. Antes de mais nada, eu sou o irmão Souza, Luiz Carlos Souza, e você está no canal Conexão Espiritual SUD, onde o objetivo, lógico, como já diz o nome, é te conectar ao que mais importa, que é o Pai Celestial e a Jesus Cristo. Então vamos embora para a aula de hoje. E na aula de hoje nós iremos falar um pouco sobre a importância das ordenanças do sacerdócio e também sobre o Espírito Santo, a imposição das mãos para o dom do Espírito Santo. Sem estas ordenanças, nós não teríamos como participar da restauração do Evangelho e, muito menos, nos aproximarmos mais do Senhor em busca da exaltação. Então, fique conosco. São 2 capítulos curtinhos que nós iremos tratar com tranquilidade e calma, para que você possa entender. Vamos lá. Capítulo 2, irmãs e irmãos, trata quando Jesus deu poder aos 12 discípulos nefitas para conferir o Espírito Santo. Isso aqui foi aproximadamente 401 a 421 anos depois da vinda de Cristo. No versículo 1, as palavras que Cristo disse a seus discípulos, os 12, por ele escolhidos, quando lhes impôs as mãos. E chamou-os pelo nome, dizendo: Invocareis o Pai em meu nome, em fervorosa oração, e depois que tiverdes feito isso, tereis poder para conferir o Espírito Santo àqueles sobre quem impuserdes as mãos, e em meu nome conferi-lo-eis, pois assim fazem os meus apóstolos. Ora, versículo 3, irmãos. Ora, Cristo disse-lhes estas palavras quando apareceu pela primeira vez e a multidão não as ouviu, mas ouviram-nas os discípulos, e todos sobre quem impuseram as mãos desceu o Espírito Santo. Nós temos aqui uma imagem que representa o momento em que uma pessoa, um membro da igreja, ele recebe o dom do Espírito Santo. Quando uma pessoa ela é batizada na igreja, o seu nome é registrado, logicamente, é incluído nos registros da igreja. Mas não basta apenas ser batizado, é preciso receber o dom do Espírito Santo e ser confirmado como um membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias. Nós lembramos quando Jesus colocava as mãos sobre a cabeça dos apóstolos e dava a eles o sacerdócio. Uma pessoa chamada Simão viu os apóstolos, isso lá no Novo Testamento, que os apóstolos colocavam as mãos sobre as pessoas e davam a elas o Espírito Santo. Aquele mágico chamado Simão ofereceu dinheiro aos apóstolos, que disse: dai-me a mim também esse poder, para sobre quem eu colocar as mãos, receba também o Espírito Santo. Vocês lembram que a resposta dos apóstolos foi: que o teu dinheiro seja contigo por maldição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro, e não é bem isso, exatamente isso. Então, quando você, irmã, ou você, irmão, foram batizados, um irmão, portador do sacerdócio, colocou as mãos sobre a sua cabeça e lhe conferiu o dom do Espírito Santo. Ele confirmou um membro a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias. Ao fazer isso, você passa oficialmente a fazer parte do reino de Deus na terra, que é a sua igreja. Já no capítulo 3, me acompanhe. Nós temos, olha só aqui em cima no prefácio, os élderes ordenam sacerdotes e mestres pela imposição de mãos, ainda na mesma época. No versículo 1, a maneira pela qual os discípulos que eram chamados de élderes da igreja ordenavam sacerdotes e mestres. Depois de haverem orado ao Pai em nome de Cristo, impunham-lhes as mãos e diziam:
Em nome de Jesus Cristo, eu te ordeno sacerdote, ou se fosse mestre, eu te ordeno mestre, a fim de pregares o arrependimento e a remissão dos pecados por intermédio de Jesus Cristo, pela perseverança na fé em seu nome até o fim. E finalizavam com amém. E deste modo ordenavam os sacerdotes e mestres, de acordo com os dons e chamados de Deus aos homens, e ordenavam-nos pelo poder do Espírito Santo, que neles estava. Então, como nós vimos desde a restauração do Evangelho, inclusive desde quando Jesus andou lá por Jerusalém e as terras circunvizinhas, em que era desta forma que se passava o sacerdócio para uma outra pessoa, colocando as mãos sobre sua cabeça e lhe conferindo o sacerdócio, e também antes o dom do Espírito Santo, quando eles eram batizados. Lá no Novo Testamento fala sobre isso, que João Batista batizava com água, mas que haveria outro que batizaria com fogo e com o Espírito Santo. Eu compartilho com vocês o meu testemunho, que as ordenanças têm um poder especial. Além de nos fortalecer, abrem as portas para que possamos permanecer no caminho que conduz à vida eterna. As ordenanças têm um papel importantíssimo. Ordenanças como o batismo, dom do Espírito Santo, o sacerdócio, são ordenanças que nos qualificam e nos colocam no caminho, como eu já falei, em direção à exaltação e à morada do Pai. Que você possa aproveitar ao máximo as ordenanças do sacerdócio, que você possa entender, compreender e se fortalecer ao utilizar este mesmo sacerdócio. Lembrando que sacerdócio nenhum ele é utilizado ou governado por tirania ou por autoridade sobre outra pessoa. O sacerdócio é utilizado pelo amor, pela caridade e pela misericórdia, princípios e virtudes ensinadas por Jesus Cristo. Amanhã a gente volta com o capítulo 4 e capítulo 5 de Moroni. Até amanhã. Eu sou o irmão Souza. Você está no canal Conexão Espiritual Sul. Shalom.